Era só mais um dia comum no centro de treinamento. O céu de Porto Alegre estava limpo, o sol começava a aquecer os gramados, e o burburinho dos preparativos matinais preenchia os corredores. Ronaldinho Gaúcho, já aposentado dos campos, mas ainda presente como figura inspiradora no clube social que ajudava a manter, caminhava tranquilamente pelos corredores com uma xícara de café na mão. O sorriso era o mesmo, leve, carismático, quase infantil. Mas por trás dos olhos serenos havia dias em que ele se perdia em pensamentos. E naquele dia, sem saber porquê, ele reparou onde nunca havia olhado com real atenção. No canto do refeitório, uma mulher simples dobrava as toalhas da mesa antes da chegada dos atletas. Vestia um uniforme azul desbotado, os cabelos presos num coque mal feito, os sapatos surrados pelo tempo. O nome bordado em letras brancas no bolso, Francisca. Bom dia, dona Francisca, disse ele com a voz baixa, mas gentil. Ela se virou, quase derrubando uma pilha de pratos, surpresa com a abordagem. Bom dia, senhor Ronaldinho. Quer dizer, senhor Ronaldo, desculpe, é que... Relaxa, ele riu. Pode me chamar só de Ronaldo. E obrigado pelo cuidado com o refeitório. Isso aqui só funciona por causa de gente como você. Ela sorriu, sem saber exatamente onde esconder as mãos ou os olhos. Não era comum que alguém tão famoso dirigisse a palavra com tanto respeito. Mas Ronaldinho tinha esse dom. Enxergava quem o mundo invisibilizava. Nos dias que se seguiram, ele começou a perceber pequenos detalhes. Francisca era sempre a primeira a chegar, antes mesmo dos porteiros, e a última a sair, quando já nem os holofotes do campo estavam acesos. Guardava o almoço que sobrava em potes simples, colocava tudo dentro de uma mochila velha e saía discretamente pela lateral do prédio, sempre sozinha. Ela tem filhos, comentou um dos funcionários. 3, eu acho. E cuida sozinha de um pai doente. Nunca falta, nunca reclama e nunca pediu aumento. Essas palavras martelaram a mente de Ronaldinho como uma bola que insiste em bater na trave. Certa tarde, ele terminou mais cedo uma reunião com a diretoria e ficou sentado num banco da parte de trás do clube. Do outro lado do vidro, Francisca lavava com pressa o chão do vestiário. Quando terminou, retirou o avental, colocou as marmitas numa sacola e saiu com passos apressados. Sem pensar, Ronaldinho pegou as chaves do carro e seguiu a pé até a rua. Deixou a distância segura e observou enquanto ela esperava o ônibus na calçada. O coletivo chegou, velho, abarrotado, sem ar-condicionado. Ela entrou com dificuldade, equilibrando as sacolas, e partiu. Ele hesitou por um instante. Depois entrou em seu carro esportivo e começou a seguir o mesmo caminho. Os bairros foram mudando. As casas se tornaram mais simples, as ruas mais estreitas, os buracos mais numerosos. Francisca desceu numa parada de terra batida e seguiu a pé por um terreno irregular. Ronaldinho estacionou longe, apagou os faróis e observou a distância. A mulher andava com dificuldade, tropeçando em pedras, mas sem perder o foco. Depois de quase 20 minutos de caminhada, chegou a uma pequena construção de barro e madeira, uma casa de taipa. No portão, 3 crianças correram ao seu encontro. Uma cena silenciosa, mas vibrante. Era possível sentir o calor do reencontro, mesmo de longe. Francisca ajoelhou-se para abraçá-los, entregou os potinhos com comida. E logo em seguida apareceu um senhor idoso com uma bengala que ela ajudou a se sentar numa cadeira improvisada. Ronaldinho ficou paralisado. Aquela mulher, que o mundo mal percebia, era o alicerce de uma família inteira. A dignidade estampada nos gestos simples. Ele se sentiu transportado para os próprios tempos difíceis, quando sua mãe, Miguelina, saía antes do sol nascer e voltava com os pés inchados, mas nunca deixava faltar nada em casa. Ali, no silêncio da trilha, algo em Ronaldinho começou a se mexer. De volta ao carro, ficou alguns minutos em silêncio absoluto. Depois ligou o motor e dirigiu em câmera lenta. Chegando em casa, não quis falar com ninguém. Desligou o celular, sentou-se na varanda com os olhos fixos no céu e apenas sussurrou: "O mundo é muito injusto." Mas o que ele ainda não sabia era que seguir aquele ônibus seria o ponto de partida para a maior transformação pessoal desde os tempos de glória no futebol. E ele estava prestes a descobrir que algumas pessoas aparecem em nossas vidas não para serem ajudadas, mas para nos lembrar de quem somos. O caminho de volta para casa naquela noite foi diferente. Ronaldinho dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, mas a mente perdida nas imagens que presenciara. A casinha de taipa, as crianças correndo para abraçar Francisca, a comida dividida com alegria. Era como se o tempo tivesse dado um salto e ele tivesse voltado à sua infância, quando a felicidade não tinha nada a ver com luxo, mas com presença, com calor humano,
com um prato de comida simples partilhado em volta da mesa. Já dentro da garagem, ficou sentado no carro por longos minutos. O som do motor desligado dava espaço para uma tempestade interna. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que sua fama, seu dinheiro, seus troféus, nada daquilo o tornava realmente útil se não pudesse mudar algo tão básico na vida de alguém que todos os dias limpava o chão por onde ele passava. Na manhã seguinte, Ronaldinho chegou ao centro de treinamento antes do sol nascer. Não era comum, nem os zeladores haviam aberto todas as luzes ainda. Esperou por Francisca encostado em uma pilastra próxima à entrada dos funcionários. Quando a viu surgir à distância, os olhos ainda pesados de sono, a mochila gasta nos ombros e a mesma dignidade no andar, ele a abordou com delicadeza. Francisca, bom dia. Podemos conversar um minuto? Ela parou, surpresa. O tom de voz não era o mesmo de sempre. Havia um respeito diferente ali, um cuidado nas palavras. Claro, senhor Ronaldo. Primeiro, me desculpa por ontem. Eu sei que não devia ter te seguido, mas eu precisava entender, ver com meus próprios olhos. Francisca baixou o olhar, visivelmente desconfortável. O senhor foi até lá? Fui, e não me arrependo. Vi o que talvez ninguém tenha visto. Vi seus filhos, vi seu pai. Vi você chegando em casa depois de um dia inteiro de trabalho e mesmo assim sorrindo para eles. Isso me tocou, de verdade. Ela apenas assentiu, tímida, tentando conter as emoções. E é por isso que eu queria te fazer uma proposta. Não é caridade, não é favor, é uma proposta de trabalho. Quero que você venha trabalhar na minha casa. Cuidar da minha cozinha, dos meus pertences pessoais. Quero alguém de confiança. Alguém como você. Francisca demorou a responder. Olhou em volta, como se procurasse certeza em algum lugar do mundo. Depois, com voz baixa, perguntou: Por que eu, Sr. Ronaldo? Há tantas pessoas por aí. Ele sorriu, com os olhos marejados. Porque você me lembrou da minha mãe. Foi naquele instante que algo mudou entre eles. Não era mais jogador e funcionária, era um reencontro de valores, de histórias paralelas. E ela aceitou, sem promessas grandiosas, sem contratos assinados naquele momento. Apenas um sim, com a força de quem acredita que as coisas podem sim mudar? Nos dias seguintes, Ronaldinho providenciou tudo com discrição. Um carro começou a buscar Francisca em casa todas as manhãs. Ele mesmo ligou para um amigo arquiteto para avaliar a estrutura da casa dela, sem mencionar nomes. Pediu descrição absoluta, não queria ofendê-la. Não queria que ela se sentisse um projeto de caridade. Queria que ela continuasse sendo quem era, com ainda mais dignidade. Francisca passou a trabalhar meio período na casa dele. E foi ali, entre panelas e roupas passadas com carinho, que Ronaldinho começou a descobrir outra coisa. Uma história por trás daquela mulher. Soube do marido, morto anos antes num acidente em uma obra sem segurança. Soube que o filho mais velho havia abandonado a escola. Soube que a energia elétrica que usavam era clandestina e que muitas noites eles dormiam com medo da chuva levar o telhado de palha embora. E aquilo incomodava Ronaldinho como nenhuma derrota em campo jamais havia incomodado. Foi então que, em silêncio, começou a agir. Contratou um professor particular para as crianças. Usou seus contatos para conseguir vagas em uma escola de qualidade. Comprou materiais escolares e livros, tudo apresentado como a ajuda do novo emprego da mãe. Pediu para o motorista que a levava todos os dias também cuidar de pequenas compras, de levar remédios para o pai de Francisca. Tudo sem que ela soubesse quem estava por trás de cada gesto. Mas o que ele não esperava era que aquela casa de taipa começasse a habitá-lo. Nas noites em que não conseguia dormir, Ronaldinho abria fotos antigas da infância, via sua mãe na cozinha, o pai voltando do trabalho, Assis treinando na rua com bola de meia. Tudo ali, numa lembrança de barro e cimento. E então entendeu. A pobreza de Francisca não o comovia pela tragédia. O que o comovia era o reflexo. Era ver nele mesmo, anos antes, escondido naquela família. Decidiu então ir além. Mandou comprar um terreno ao lado da casa de Francisca. Contratou engenheiros, pedreiros, eletricistas. Escolheu cada detalhe. O tipo de telhado, as janelas que permitissem a entrada do sol, o piso que fosse fácil de limpar. Nada luxuoso, mas digno, forte, seguro. E tudo, absolutamente tudo, foi feito no mais profundo silêncio. 2 meses depois, a obra estava pronta. E Ronaldinho ligou para Francisca, com voz emocionada. Preciso que venha comigo hoje, é uma surpresa. Mas leve seus filhos. Ela relutou. Perguntou se estava tudo bem. Ele apenas respondeu: Está mais do que bem. Você vai entender quando chegar.
E naquela tarde dourada, com o sol se pondo atrás da estrada de terra, Francisca desceu do carro com as mãos trêmulas, os filhos ao seu lado, e diante dela uma casa nova. Simples, sim, mas com luz elétrica, água encanada, uma pequena varanda com plantas e flores, e uma placa discreta sobre a porta. Bem-vinda, Francisca. Ela caiu de joelhos e chorou. Ronaldinho se aproximou e segurou suas mãos. Isso aqui não é presente meu, é da vida. Você construiu isso com cada passo que deu sem reclamar, com cada lágrima que escondeu, com cada noite em claro em que continuou acreditando. Francisca não disse nada, apenas o abraçou, forte, como se abraçasse o próprio filho. E Ronaldinho, naquele instante, entendeu. Às vezes não é preciso marcar um gol, basta devolver a alguém o direito de viver com dignidade. A madrugada chegou silenciosa enquanto Ronaldinho olhava pela janela da sala, o envelope de Francisca ainda em mãos. Não havia conseguido abrir. A sensação era a mesma de estar diante de algo sagrado, como se aquelas palavras pudessem mudar para sempre a imagem que ele tinha do mundo, ou pior, de si mesmo. No dia seguinte, Marina percebeu o semblante dele logo cedo. Tinha olhos fundos, corpo presente, mas mente em outro lugar. Dormiu mal? Perguntou ela, servindo um café. Nem dormi, respondeu ele. Acho que estou envolvido em algo maior do que esperava. Você vai abrir a carta? Ele hesitou. Vou, mas não sozinho. Foram até o jardim da casa de Ronaldinho, onde havia mais silêncio do que dentro. Sentados à sombra de uma mangueira antiga, Ronaldinho respirou fundo, quebrou o lacre e retirou a carta. Ronaldo, se você está lendo isto, é porque o destino decidiu que chegou a hora. Durante muitos anos, escondi minha realidade por vergonha, por medo, por orgulho. Nunca quis que você ou ninguém me visse como fraca. A verdade é que minha vida nunca foi simples, e muito menos justa. Mas dentro dessa dureza, sempre houve amor. E é sobre esse amor que você precisa saber. Ronaldinho continuou lendo e Marina, ao seu lado, ouvia em silêncio. Antes de trabalhar no centro de treinamento, fui cozinheira em várias casas de família. Mas antes disso, fui aluna de um programa social, um programa criado por seu pai, o verdadeiro, Darcy. Ele nunca soube que eu engravidei, e eu nunca soube como contar. Quando decidi procurar, ele já havia desaparecido. Ou talvez tenha sido impedido. Ronaldinho parou, olhou para Marina. Isso não faz sentido. O Darcy não poderia ser pai dela. A idade não bate. Mas... Espera. Ele voltou à carta. Você pode estar confuso agora, mas a verdade é mais profunda do que isso. Não sou sua mãe, nem sua irmã, mas fui criada pelos mesmos braços. Quando você nasceu, eu era uma adolescente, e me lembro de cada choro, de cada vez que Isadora me mandava ficar quieta para não te acordar. Ronaldinho levou a mão à boca. Ela viveu lá? Como assim? Na minha casa, quando eu era bebê. Ele continuou a leitura. Cresci vendo sua mãe carregar o mundo nas costas. Cresci ouvindo histórias do seu pai e sentindo a ausência dele como se fosse minha também. E quando me tornei adulta, jurei para mim mesma que faria tudo diferente. Mas a vida tem outros planos. No final da carta, havia algo colado. Uma foto antiga, em preto e branco. Mostrava duas mulheres jovens sorrindo diante de uma casa de madeira. Uma delas era claramente Miguelina, a outra, Francisca. Isso não é possível, murmurou Ronaldinho. Ela era parte da família e eu nunca soube. Marina colocou a mão no ombro dele. Dinho, você quer ir até lá? Ele assentiu. Sem dizer mais nada, levantou-se, pegou as chaves do carro e partiu. A estrada de terra parecia mais longa naquele dia. Talvez porque ele soubesse que, ao final do caminho, não encontraria apenas uma casa simples, encontraria fragmentos de sua própria origem, espalhados na poeira vermelha, nos rostos das crianças, nos olhos cansados de uma mulher que carregava segredos demais. Quando chegaram, Francisca estava sentada na varanda, costurando uma camisa velha. Pensei que não viria mais, disse ela, sem levantar os olhos. Eu precisava entender. Ela olhou para ele, um olhar que misturava culpa e alívio. E entendeu? Ronaldinho assentiu. Em partes. Francisca levantou-se e foi até dentro da casa. Voltou com uma caixa pequena. Entregou-o nas mãos dele. Isso estava guardado desde o dia em que sua mãe morreu. Ela me pediu para não entregar até que você estivesse pronto. Ronaldinho abriu. Dentro, uma fita cassete,
algumas cartas dobradas e um colar com uma medalha antiga. Na parte de trás, gravado com letras quase apagadas, para Ronaldo, quando o silêncio já não bastar. Ele segurou o colar como se fosse vidro. Essa voz. Essa voz ainda está viva em algum lugar? Está, disse Francisca, com lágrimas nos olhos. E ela quer ser ouvida. Ronaldinho virou-se para Marina. Acha que o toca-fitas do Espaço Darcy ainda funciona? A gente descobre agora. Voltaram sem dizer palavra. Mas no peito dele algo já havia mudado. Porque às vezes o que nos conecta não é o sangue, é o silêncio compartilhado. E a coragem de um dia quebrá-lo. O silêncio daquela madrugada não era comum. Era o tipo de silêncio que parece escutar tudo. Ronaldinho ficou por horas com a fita cassete nas mãos, sentado na varanda do centro comunitário. A lua estava cheia, mas sua luz mal tocava o chão, como se também estivesse respeitando aquele momento íntimo entre pai e filho, mesmo que separados pelo tempo e pela ausência. No dia seguinte, Ronaldinho sabia o que precisava fazer. Voltou para o apartamento de Isadora, agora já quase um santuário de memórias. Marina o acompanhava com a delicadeza de quem sabe que há momentos em que palavras demais podem ferir mais do que curar. Entraram em silêncio. Os móveis, as cortinas, até os livros pareciam guardar respeito por tudo que havia sido revelado ali. Tem mais uma coisa aqui, disse Marina, enquanto vasculhava as prateleiras mais altas do armário. E ali estava. Uma pequena caixa de costura com trancas antigas e uma etiqueta colada de forma quase invisível. Para Ronaldo quando ele quiser saber tudo. Dentro não havia ouro, nem segredos escandalosos, mas sim uma carta, a última, escrita à mão com a caligrafia inconfundível de Isadora. Ronaldo, se você encontrou esta carta, então chegou ao fim da estrada. Mas todo fim é só um novo começo. Você talvez nunca saiba tudo. Talvez ainda reste silêncio. Mas se puder me ouvir, mesmo depois de tudo, entenda. Não escondemos por mal. Escondemos por amor. E às vezes, o amor é covarde. Aquelas palavras atravessaram Ronaldinho como uma onda. Não era raiva o que sentia, nem mágoa. Era algo mais difícil de nomear. Uma saudade do que nunca viveu. Marina, isso muda tudo. Ou confirma tudo. Ela assentiu com o olhar. Você vai contar isso para alguém? Não sei, mas sei que não quero esconder. Dentro da caixa havia também um endereço. Uma propriedade rural em Viamão. Isadora havia deixado uma anotação. Aqui ele passou seus últimos anos. Em silêncio, em paz. Se quiser vê-lo, vá. No dia seguinte, Ronaldinho pegou a estrada. Marina foi junto. O caminho era longo, e o silêncio entre eles era mais reflexivo do que tenso. Quando chegaram ao terreno indicado, o sol já estava começando a cair. Uma pequena casa de madeira se erguia no meio de um campo aberto, sem cerca, sem luxo, mas com uma dignidade que não se explicava. Entraram. O interior parecia ter parado no tempo. Parede simples, uma mesa com um jogo de xícaras, um rádio antigo, e no canto, um cavalete de pintura com uma tela inacabada. Era um menino jogando bola. Ronaldinho se aproximou, tocou a tinta seca com os dedos. No rodapé da pintura estava escrito: Meu filho, meu craque, minha saudade. A respiração de Ronaldinho falhou. Ele se sentou no chão, como quem perde as forças nas pernas. A casa cheirava a madeira envelhecida e a café esquecido. Era como se o tempo tivesse parado ali, esperando por ele. Marina, ele me pintou. Ela assentiu. Não havia o que dizer. Mais tarde, ao revistarem os armários, encontraram pequenos cadernos com anotações de jogos, recortes de jornais e cartas nunca enviadas. Em todas elas, um padrão, uma tentativa de estar presente sem invadir, de amar sem ser visto, de cuidar à distância. De volta ao Espaço Darcy, Ronaldinho ficou dias em silêncio. Lia e relia as cartas, ouvia a fita cassete todas as noites e deixava que tudo aquilo o atravessasse sem pressa. Sabia que aquele processo não era sobre entender, era sobre sentir. Assis, disse ele num desses dias, eu quero criar algo novo aqui, algo que não seja só sobre mim, mas sobre todos os que foram amados em silêncio. O que você está pensando? Uma ala, um espaço para quem nunca teve nome, mas teve impacto. Professores, vizinhos, motoristas de ônibus, cozinheiras, padrastos, irmãos postiços, todo mundo que foi família, mesmo sem papel. E como vai se chamar?
Ronaldinho respirou fundo. Ala Isadora. No evento de inauguração, ele pediu para as luzes serem apagadas. No telão, passou uma gravação encontrada numa antiga câmera VHS no apartamento de Isadora. Ela falava diretamente para a lente, com voz firme, mas doce. Ronaldo, se você estiver assistindo a isso, é porque finalmente me perdoou. Ou ao menos, escolheu ouvir. Você foi meu presente sem laço. Meu afilhado do coração. Meu silêncio mais ruidoso. Você não me deve nada. Mas se puder, lembre de mim como alguém que tentou. Quando a imagem sumiu, as luzes voltaram. E Ronaldinho, com os olhos marejados, disse sem microfone. Eu lembro sim, Isadora. Todos os dias. Naquela noite dormiu no próprio centro. No pequeno quarto de descanso ao fundo da sala de atividades. Acordou antes do sol nascer, calçou as chuteiras, pegou uma bola e saiu para o campo ainda coberto pelo orvalho da madrugada. Jogou sozinho por alguns minutos, depois se sentou no gramado, abraçou os joelhos, olhou para o céu e pela primeira vez não sentiu falta de nada, porque algumas histórias não precisam de final feliz, elas só precisam ser contadas. O tempo passou devagar nas semanas que seguiram a inauguração da Ala Isadora. Era como se cada minuto ali dentro carregasse um peso mais leve, mais consciente. Ronaldinho continuava frequentando o espaço todos os dias, às vezes para acompanhar os projetos, às vezes apenas para caminhar em silêncio entre os retratos e cartas coladas nas paredes. Cada rosto, cada linha escrita à mão, contava uma história de ausência transformada em presença. Mas havia uma última peça nesse quebra-cabeça, algo que ele ainda não havia enfrentado de frente: a certidão. Aquela cópia antiga, rasgada e colada com fita, onde o nome de Darcy aparecia como pai. Uma folha simples, mas que mudava o nome de uma vida inteira. Ronaldinho havia guardado o documento num envelope, dentro de uma caixa de madeira trancada na sala administrativa do centro. Mas naquela manhã de domingo, soube que era a hora. Pegou a chave, destrancou a caixa, retirou o envelope com as mãos trêmulas e saiu para o campo. Assis o encontrou ali minutos depois, sentado na grama, com os olhos fixos no papel amarelado. É isso? Perguntou, abaixando-se ao lado do irmão. Ronaldinho apenas assentiu. E agora? Vai querer alterar no cartório? Não, respondeu com a voz baixa. Não preciso de um novo documento. Preciso é de uma nova memória. Assis ficou em silêncio por um tempo. Depois falou. Então vamos criar. Naquela tarde, organizaram uma cerimônia íntima no centro. Poucos convidados, só pessoas próximas. Ronaldinho chamou Marina, Lourdes, alguns voluntários antigos e 3 crianças do bairro, escolhidas entre dezenas de participantes do projeto. Cada uma representaria uma figura silenciosa da história. Uma mãe, um pai e uma guardiã. No centro do campo, prepararam um pequeno altar de madeira. Sobre ele, colocaram a cópia da certidão, a pulseira de bebê, a pintura inacabada do sítio de Agenor e a fita cassete, agora convertida para áudio digital e exibida em caixas de som discretas. Ronaldinho começou a falar. Durante muito tempo, procurei um nome para a ausência que me acompanhava. Hoje eu entendo que não era ausência, era espera, era presença sem rosto, era cuidado sem título. Fez uma pausa. Eu não quero apagar Miguelina da minha história, nem romantizar Darcy, mas quero reconhecer, nomear, honrar. Depois estendeu a mão para a criança que representava a figura paterna. Entregou-lhe a certidão. A partir de hoje, esse nome não é uma dor, é uma raiz. O menino leu em voz alta. Darcy Moreira. Pai. O silêncio que se seguiu foi mais profundo do que qualquer aplauso. Um silêncio que não cobrava nada, mas entregava tudo. Nos dias que se seguiram, Ronaldinho começou a escrever. Não mais cartas, nem reflexões soltas, mas páginas de um novo livro. O título: Os Nomes que Me Criaram. Diferente do anterior, este não seria publicado de imediato. Ele queria escrevê-lo para si, como um presente particular. Uma tentativa de olhar para trás e finalmente sorrir, não com saudade, mas com aceitação. Na última página me escreveu: Nem todo pai dá conselhos, nem toda mãe conta tudo, nem todo amor grita. Alguns apenas ficam, em silêncio, esperando ser vistos. Certa manhã, Marina chegou ao centro com uma carta na mão. Chegou hoje, sem remetente. Ronaldinho abriu. Era breve, escrita em letra tremida. Você não me conhece. Eu fui amiga de Isadora na juventude. Ela falava de você como se fosse dela. E talvez, no fundo, fosse mesmo. Obrigada por tê-la enxergado. Ronaldinho segurou a carta como quem segura uma flor rara. Depois caminhou até o mural da nova ala e fixou a folha ali
com um alfinete dourado. Abaixo, escreveu à mão: Nem sempre o amor é sobre dizer que ama. Às vezes, é só sobre estar. Nos meses seguintes, a ideia do Espaço Darcy e da Ala Isadora foi replicada em outras cidades do Brasil. Psicólogos, educadores e ex-atletas abraçaram o conceito: dar voz aos vínculos não reconhecidos, às presenças apagadas. Mas para Ronaldinho, o que mais o comoveu foi o pedido de uma escola pública da periferia de Belo Horizonte. Eles queriam usar o material do centro para criar um projeto piloto chamado Heróis Invisíveis, onde cada aluno escreveria sobre alguém que mudou sua vida sem jamais ter sido nomeado como pai, mãe ou tutor. Quando o projeto foi apresentado, Ronaldinho foi até lá, sem imprensa, sem patrocínio. Apenas ele, sentado em círculo com 20 crianças que liam suas cartas em voz alta. Um menino chamado Felipe escreveu: O porteiro do prédio me dava lanche quando eu esquecia o meu. Ele dizia que era segredo nosso, eu não sei se ele é meu herói, mas é a pessoa que mais me fez sentir visto, e eu só queria que ele soubesse. Ronaldinho chorou ali mesmo, sem vergonha, e naquele instante entendeu que sua jornada com Darcy, Miguelina, Isadora e Agenor não era apenas sobre reencontrar suas origens, era sobre ajudar outros a encontrar as deles. Naquela noite, no campo da Restinga, Ronaldinho enterrou mais uma caixa simbólica. Dentro dela, uma nova cópia da certidão, uma cópia do quadro, um fone de ouvido com a fita digitalizada e um bilhete escrito à mão. Se alguém achar isso no futuro, que entenda: aqui houve uma dor que virou semente, e a verdade floresceu. E assim, a jornada se encerra. Não com respostas definitivas, mas com a paz de quem finalmente encontrou nome para aquilo que mais faltava: pertencimento.